Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História e nesse vídeo eu vou fazer uma resolução comentada da prova de segunda fase, questões dissertativas do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, prova que aconteceu agora no início do mês de agosto. São duas questões com itens A e B, tá? Padrão da UFO, então se você fez este vestibular e quer aqui entender a questão, ou se você vai fazer futuramente uma prova da UFO, e está olhando esse vídeo aqui como forma de compreender como é esse vestibular, eu já vou pedir para você baixar o caderno de questões que está aqui na descrição do vídeo. Além disso, deixar o like nesse vídeo, pessoal, que isso é muito importante. Além de se inscrever no canal e ativar as notificações. E como esse vídeo aqui trata de questão dissertativa, e eu sei que muita gente gostaria de aprimorar a sua resolução de questões dissertativas, não deixa de me seguir lá no Instagram, que vai ter novidades sobre curso de resolução de questão dissertativa. Beleza? Vamos lá para a prova, pessoal, que começa aqui com uma questão que eu gostei demais da seleção do texto, porque é uma obra do Lima Barreto, autor que eu gosto muito e estudo. Então, olha só, é um trecho do conto O Moleque, é um dos contos mais relevantes do Lima Barreto para falar, inclusive, das questões raciais e da estrutura dos subúrbios cariocas, e já começa com a seguinte passagem. É um subúrbio de gente pobre, e o bonde que lá leva atravessa umas ruas de largura desigual, que não se sabe por que, ora são muito estreitas, ora muito largas, bordadas de casas e casitas. Há, porém, robustas e velhas mangueiras que protestam contra aquele abandono da terra. Fogem para lá, sobretudo para os seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem cultivar a divindade, como seus avós. Nas suas redondezas é o lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria com que a teologia da política implica. Bom, só para dar um contexto, né? Subúrbios do Rio de Janeiro são os bairros mais distantes da região central, ou seja, aquilo que em outras regiões do Brasil nós chamaríamos de periferias. E no contexto em que o Lima Barreto escreve, tá, esse conto e suas crônicas, tá, que é o início do século XX, nós temos no centro do Rio de Janeiro os impactos das diversas reformas urbanas que encarecem as moradias nessa região, que tornam também bem limitadas as possibilidades de se habitar a região central. E aí o que ele observa? Que a população mais humilde, né, os trabalhadores do Rio de Janeiro, começam a migrar para os subúrbios, especialmente a população negra. O próprio Lima Barreto era morador, tá, do subúrbio de Todos os Santos, então quer dizer, ele via isso no seu cotidiano. Bom, e aí ele fala, né, da questão de cultuar a divindade como seus avós, ou seja, o subúrbio também aparece aqui como um lugar em que você preserva algumas características culturais, né, da ancestralidade, e aí de novo especialmente a questão das religiões de matriz africana. Segundo texto, o Museu da República no Rio de Janeiro recebeu uma coleção histórica, 523 peças religiosas retiradas de terreiros de Umbanda e Candomblé entre 1889, proclamação da República, e 1945, final do governo Vargas, né? Na era Vargas, 30 a 45. O material, que estava reunido em 77 caixas, ficou com a polícia por mais de 100 anos. Então, olha só, o Museu da República recebe essas peças, tá? A notícia é de 2020, então a gente tem o seguinte, né? Tem objetos ali com 100 anos em posse da polícia, foram pegos, estão ali até a década de 20, por aí. Ou seja, há uma repressão policial à prática de religião de matriz africana. Então aqui os dois textos você vai ter que usar na elaboração da sua resposta. A. Lima Barreto, em seu conto O Moleque, ilustra a luta dos brasileiros que tentavam praticar suas devoções religiosas no início da República. Apresente dois argumentos que justificam o uso pelo autor da expressão teologia da polícia. Pessoal, repara o seguinte, o segundo texto diz que a polícia
apreendia, retirava objetos de terreiros de candomblé. Ou seja, aqui era para você falar que havia uma política por via das forças policiais para reprimir as religiões de matriz africana. E aí você pode considerar que isso era por uma questão de ver essas religiões de matriz africana como algo inapropriado dentro do contexto do positivismo de uma sociedade que se dizia, pelo menos no discurso oficial, mais racional, né, e que visava ali abolir certas crendices em nome da ciência. Você pode, obviamente, fazer o recorte racial, né, e dizer que as forças policiais, como aparato do Estado, historicamente reprimiam qualquer prática das populações negras. Você também pode considerar que, por serem hábitos associados a camadas sociais, né, de estratos sociais mais baixos da população, havia também, né, uma questão elitista de você combater hábitos da população mais pobre. Então você poderia ir por algum desses caminhos. Eu colocaria a questão do recorte social, até porque lá no começo ele fala, né, do subúrbio como um lugar de pessoas pobres, e a questão, né, da repressão às religiões de matriz africana. Essas são as duas características que ficam mais explícitas. Então, como é que você redigiria uma resposta? Bom, pessoal, a ideia aqui não é fazer isso, mas vou dar um exemplo. Eu colocaria o seguinte, tá? O autor se refere a uma teologia da polícia porque a polícia reprime práticas religiosas que não são as práticas próprias da elite. Dessa forma, a polícia age de maneira muito mais violenta e repressiva sobre práticas culturais de matriz afro e práticas das populações suburbanas que são identificadas como portadoras de hábitos que devam ser combatidos e modificados. Ponto final. Beleza? É uma possibilidade. Mas eu não respondi assim, eu respondi de uma forma mais sucinta, eu respondi de uma forma mais truncada. Pessoal, o importante numa questão dissertativa é que você atenda aos comandos dela, tá? Não é uma prova de concurso literário, tá? Então, vamos também nos focar na objetividade das coisas. Tem uma parte B aqui que diz o seguinte, ó. A partir da leitura dos fragmentos acima, explique como o princípio constitucional da liberdade religiosa era vivenciado cotidianamente no início da Primeira República, de acordo com os distintos grupos sociais. Pessoal, vamos lembrar, a Constituição Republicana de 1891 diz que o Estado é laico, a partir do momento que não tem mais uma religião oficial, como havia no Império, que era católica. Mas aqui a gente está vendo uma contradição entre aquilo que o texto diz, que é possível manifestar religiões diferentes, e a prática de uma instituição do Estado, que, ao reprimir determinados cultos religiosos, privilegia a prática de outros. Ou seja, se você é católico, não haverá uma repressão policial. Se você é praticante da Umbanda, do Candomblé, de religiões de matriz africana, haverá uma repressão. Então aqui você poderia colocar este paradoxo. Embora a lei preveja que não há uma religião por parte do Estado, logo você poderia livremente praticar uma religião, nós observamos a atuação de uma instituição do Estado reprimindo determinadas práticas religiosas, de novo, sobretudo as das populações negras e marginalizadas dos subúrbios e das periferias do Brasil. Então, questão 1 respondida, questão de bastante atualidade, né? Gostei muito da seleção dos textos, né? Especialmente por mencionar o Lima Barreto. Questão 2. E no final da década de 1930, as ortodoxias liberais da livre competição pareciam tão desgastadas que a economia mundial podia ser vista como um sistema tríplice composto de um setor de mercado, um governamental e um setor de autoridades públicas e quase públicas internacionais que regulavam algumas partes da economia.
Também aqui texto muito clássico de vestibular, né, do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, aqui falando do contexto da crise do liberalismo, né, da crise de 29. A. Discorra sobre dois aspectos do liberalismo que podem ser relacionados à emergência da crise de 29. Vamos a um que está aqui no texto. Bom, ele está falando da ortodoxia liberal, da livre competição, né? E no final ele fala da regulamentação. Então vamos lá. Primeiro ponto. Até a crise de 29, imperava a ideia de que o Estado, mesmo diante de uma crise, não deveria tomar medidas intervencionistas e, portanto, não deveria frear mecanismos como desemprego ou crises sistemáticas. Então, primeira coisa, essa ideia de que o Estado não deve intervir mesmo diante de uma crise, porque isso agravou a crise de 29. 2. A ausência de regulamentação da economia. Isso aí como causa da crise de 29. Por quê? Pessoal, inclusive esses dias dando aula eu mencionei o seguinte, para entender 29, hoje a gente tem um exemplo diante dos nossos olhos. Olha o que está acontecendo na CPI das lojas americanas e todo o escândalo em torno das lojas americanas. Você vai fazer um investimento no mercado financeiro, você vai comprar ações de uma empresa. Você tem que saber que essa empresa existe, que ela vale o que ela diz, que ela tem uma saúde financeira. Para isso, você precisaria ter o quê? Algum tipo de regulação, algum tipo de fiscalização. Isso não havia em 29. Então, em 29, havia também muitas empresas na Bolsa de Valores. E isso levou a um problema, por quê? Porque muita gente investiu em empresas que não tinham mercado, não tinham capital, não tinham estrutura para se sustentar e acabaram falindo. A outra questão, a própria ideia da livre concorrência. Por quê? Às vésperas da crise de 29, nós tínhamos centenas de empresas concorrendo em alguns setores. E isso levou ao quê? Uma saturação do mercado. E quando o mercado saturou, quer dizer, tem um número de consumidores que você consegue atingir, as empresas começaram a concorrer entre si, levando à falência de várias delas. Isso também aconteceu sem nenhum tipo de fiscalização e regulamentação do Estado para minimizar esses efeitos. Então aqui você tinha que discorrer sobre algum desses elementos. Beleza? Mas é um tema muito amplo. Na verdade, é um tema que você pode até levar para um grau de complexidade muito maior. Não precisaria. E aí a B. Explique como a teoria keynesiana teve papel importante no enfrentamento da crise de 29. Pessoal, qual é a teoria keynesiana? É a teoria de que o Estado, diante de um cenário de crise, ele deve tomar medidas para minimizar e frear os efeitos da crise. Ou seja, é a ideia de que o liberalismo rasgado, ele não vai funcionar. Quando há uma crise, você tem que intervir. Qual é o tipo de intervenção mais óbvia do keynesianismo e que está associada ao New Deal do governo do Roosevelt? O Estado vai se tornar consumidor de produtos de empresas privadas. Então o Roosevelt vai contratar empresas para obras públicas, vai comprar equipamentos, né, vai equipar polícias, vai equipar corpo de bombeiro, correio, esse tipo de coisa, comprando automóvel, vai recorrer a tudo que é possível e geração de emprego e renda por meio dessas obras públicas, né, empregos temporários muitas vezes, e também por meio de auxílios aos desempregados, aos inválidos, sistemas de aposentadoria. Para quê? Para fazer o dinheiro circular, fazer com que as pessoas voltem a ter um mínimo de consumo e com isso as empresas consigam continuar produzindo para atender essas demandas. Mas isso feito via intervenção do Estado. Tá? Podíamos falar também que nesse contexto o Estado começou a criar mecanismos de maior rigor e controle sobre o mercado de capitais, mas não é o tema da questão. Aqui é intervenção para a geração de emprego e renda na população. Só um detalhe, pessoal. Você viu que eu falei que o Roosevelt contratava empresas privadas. Não existe estatização, tá? Na proposta aqui. É o Estado criando um mecanismo para que empresas privadas atuem na economia, tá? Se você
respondeu alguma coisa diferente, quer comentar o que você fez, ou uma ideia de resolução, coloca aí no campo de comentários, pessoal. Fora isso, eu vou deixar aqui o link para outros vídeos com outras resoluções de vestibular que vão te ajudar. E não se esqueça, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!